E aí, galerinha, saudação! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e nessa videoaula nós vamos fazer a correção da nossa avaliação bimestral, galera. Então nós vamos tirar esse tempo aqui para a gente poder discutir sobre as questões que compõem a nossa avaliação bimestral. Vamos corrigir uma por uma. Vamos levantar ali algumas questões, alguns pontos de dúvida, alguns pontos de erro, quais foram os maiores pontos de acerto. Então esse é o momento que vocês têm para, mais uma vez, é, marcarem as vossas dúvidas, tá? Não deixem passar durante essa vídeo, então. Se der para vocês acompanharem as questões, se não der para acompanhar as questões, acompanhe a correção numa folha de caderno, anotem as dúvidas, e aí na nossa próxima aula, via Zoom, nós vamos utilizar essas dúvidas para a gente poder compor, então, o nosso processo de revisão de conteúdo para, de repente, as recuperações aí, a continuação e a finalização das nossas etapas avaliativas, ok? Então, aproveitem esse conteúdo, aproveitem essa videoaula. Os convido agora para vir comigo, então, para essa vídeo. E a partir de agora eu vou compartilhar o material com vocês, que é a nossa avaliação. Então, a minha imagem vai ficar um pouco menor na tela, mas nós vamos continuar nos vendo, ok? Então, vamos lá para a nossa correção da avaliação do nosso segundo bimestre. Então vamos lá, pessoal. Essa é a nossa avaliação, então, referente ao segundo bimestre, beleza? Então nós vamos ver questão por questão. Esse é um momento, então, que a gente tem para poder, então, reiterar aí mais algumas dúvidas, tá? E sanar algumas questões que, porventura, ficaram pendentes aí, ficaram para trás, ok? Então vamos lá. Questão número 1. A questão número 1, nós temos uma charge. Aí, então, vamos fazer uma leitura dessa charge antes da gente ir para a nossa questão em si, galera. Então, na charge nós temos o quê? Nós temos ali uma mistura, né, uma junção da linguagem verbal e não verbal, o que denota aí a característica multimodal do gênero textual jornalístico charge. Então, nós temos, enquanto linguagem não verbal, os elementos que compõem essa charge. Nós temos um elemento ali de segundo plano, que é a paisagem, que está composta ali por algumas casas em cinza, o chão meio verde. Aí nós temos um céu não muito claro, que é um céu que indica, então, para a gente aí um clima que não é um clima referente, por exemplo, a verão. Nós temos dois personagens, né, um homem e uma mulher. Ali o homem ele tá um pouco atrás, a mulher à frente. E nós temos uns rolos de papel higiênico caindo do céu. E nós temos, enquanto presença de linguagem verbal, o seguinte texto no balãozinho que está referente à fala da mulher. Neves, está caindo neve. Neves, vírgula, está caindo neve. E aí nós temos, então, o excerto da questão. A fala da mulher concorre para o efeito de humor da charge, pois contém palavra empregada em sentido ambíguo. Trata-se do termo. Retomando, a fala da mulher concorre para o efeito de humor da charge, pois contém palavra empregada em sentido ambíguo. Palavra empregada em sentido ambíguo, a palavra que ela tem dois significados, uma palavra que ela não é, que ela dá uma relação dúbia, ok? Sentido duplicado. Vamos ver então qual seria. Neves pode referir-se a um nome de pessoa ao plural de neve. Neve, que pode ser um substantivo simples, precipitação de gelo ou um substantivo próprio. Marca de um de um substantivo simples, precipitação de gelo, um substantivo próprio, marca de papel higiênico. Então nós vemos ali a questão letra C, tá, que pode ser o verbo auxiliar da frase ou uma expressão coloquial usada para confirmar uma ideia. Caindo, que pode significar precipitação de gelo ou tombo. Tá, que pode identificar consentimento e aprovação ou expressar a impaciência da personagem com o seu companheiro. Então, em qual dessa nós vemos a presença da ambiguidade? Nós vemos ali, então, ambiguidade na letra B. Neve, que pode ser um substantivo simples, precipitação de gelo, né? E também é a marca de um papel higiênico. Então, nós vemos a formação do humor, ou a formação do elemento de entendimento da charge, quando nós vemos, então, a presença da ambiguidade entre neves e neve. Questão número 1, então, é uma questão interpretativa, tá? Uma questão que a gente tem que levar em consideração não só os fatores que estão compondo a charge, mas, por exemplo, a questão da neve enquanto marca de papel higiênico é uma informação que nós não temos no texto, mas é uma informação que nós temos que ter onde?
no nosso repertório. O nosso conhecimento de mundo, ele concorre diretamente e de maneira cirúrgica para o nosso entendimento de um texto como um todo, ok? Conhecimento de mundo e repertório são questões que nós temos que ampliar constantemente, o tempo todo. E aí nós vamos então agora para a nossa questão número 2. Então na questão número 2 nós temos um texto e a partir do texto então nós temos ali a continuidade da questão. Texto, então, o título do texto, o Pacto Social. E aí nós temos, vamos fazer a leitura do texto e depois a gente vai para as questões em si. Amigos que atuam no mercado editorial e na imprensa de Lisboa, externando com bom humor a sua indignação, argumentavam: queremos igualdade de condições e direitos. Se não podemos ser exatos em nosso idioma, então vocês não podem ter um pacto, mas sim um pacto social. Avicultura sociopolítica à parte, os lusos, a despeito de seus questionamentos e dos demais governos da comunidade dos países de língua portuguesa, com exceção da Angola, já ratificaram o acordo ortográfico. O mais importante de tudo é entender que as mudanças que unificaram a ortografia não alteraram a gramática e a riqueza do português com sua multiplicidade de expressões homônimas e parônimas e infinitas possibilidades sintáticas para a composição das frases e sentenças. Ademais, o alto grau de redundância linguística de nosso idioma permite que os textos sejam lidos rapidamente e na diagonal sem prejuízo de se assimilar a informação mínima. E também facilita o mecanismo de previsibilidade, ou seja, mesmo quando faltam letras numa palavra, o leitor consegue ler de maneira correta. Tudo isso vai a favor do consenso nacional quanto à necessidade de estimular a leitura, considerando a adequada e rápida adaptação do Brasil, e levando-se em conta que até os portugueses já ratificaram o acordo ortográfico. São incompreensíveis as propostas que às vezes surgem no nosso legislativo ou na retórica de pretensos estudiosos do tema de se produzirem novas mudanças. Ponto. Karine Pansa Karine, Folha de São Paulo, adaptado. Esse texto foi publicado em 19 de 8 de 2014, na Folha de São Paulo. Então, é um texto que vai falar sobre questões relacionadas à reforma ortográfica em relação à língua portuguesa e os demais países que falam o português. E aí, continuando a questão, então. Assinale o item que tem o par de vocábulos. Assinale o item que o par de vocábulos não seja exemplo de palavras parônimas, mas sim de homônimas. Então, notem que no texto, o texto ele vai falar sobre a questão de a língua portuguesa ela passou por um processo de reforma ortográfica, só que esse processo de reforma ortográfica ele não desembelezou a língua portuguesa. Pelo contrário, né? O acordo da reforma fez com que a nossa língua dialogasse de uma maneira mais próxima com o português falado em outras nacionalidades, em outros países que não o Brasil. E aí a questão, o texto ele vai falar sobre questões de homonomia e paronomia, tá? Processo de formação de palavras. E aí a questão em si, ela vai pedir, então, para a gente identificar, dentre as propostas abaixo, as alternativas abaixo, palavras que sejam formadas pelo processo de homonímia, palavras homônimas e não palavras parônimas. Então, vamos lá, relembrando os nossos estudos sobre o processo de formação de palavras homônimas e palavras parônimas. O que são palavras homônimas? Palavras homônimas são palavras que possuem grafia ou pronúncia iguais, porém elas são diferentes no significado. São palavras que nós escrevemos de maneira igual ou falamos de maneira igual, porém, a nível de significado, elas são diferentes. Então vamos olhar as possibilidades. Pacto e pato. Pacto e pato são duas palavras diferentes, tanto na grafia quanto no significado. Ratificar e retificar são duas palavras diferentes, tanto na grafia quanto no significado. Cumprido e comprido são duas palavras diferentes também, tanto na grafia quanto no significado. São, verbo ser, e são, santo. Nós temos duas palavras diferentes na pronúncia, porém elas são diferentes no significado. Então, palavras que possuem grafia ou pronúncia iguais são palavras homônimas. Vamos ver a próxima, descrição e descrição. Diferentes na pronúncia e diferentes no significado. Então, nós temos são, verbo ser, são, né, da conjugação do verbo ser na terceira pessoa do plural, e são de santo. Então, palavras que se pronunciam de maneira igual, porém elas são diferentes no significado. Palavras homônimas. Questão número 2. O roteiro nós temos um texto, então, que é o texto que ele vai encabeçar o desenvolvimento da questão.
O roteiro tem se repetido com variações pontuais das redes sociais, emerge um movimento que, quase imperceptível a princípio, ganha corpo, invade as ruas, monopoliza a mídia e assusta os governos. Um frenesi de reuniões de emergência e de medidas mais ou menos improvisadas se seguem, ao mesmo tempo em que se multiplicam as avaliações de que agora, de fato, o país acordou. Passada a efervescência, entretanto, a impressão que fica é de que a energia da manifestação coletiva que dispersou antes de amadurecer e de frutificar as mudanças capazes de fazer jus à esperança que geraram. Por meio de promessas e paliativos, o ímpeto inicial é incorporado ao sistema antigo e pouco a pouco a vida volta à rotina, até que a manifestação seguinte faça lembrar as anteriores e reinstale a ideia de um novo ciclo. José G. Girardi, o Estado de São Paulo, né, mais um texto publicado no Estado de São Paulo, no jornal, em 19 de janeiro de 2014. Continuando a questão, a parassíntese é um processo de formação de palavras que consiste em derivar uma palavra mediante o acréscimo simultâneo a um dado radical de prefixo e sufixo. Então, continuando então falando ainda sobre o processo de formação de palavras, nós temos então o processo denominado parassíntese. Nós temos a derivação prefixal, a derivação sufixal e a derivação parassintética. Derivação prefixal, quando eu acrescento um prefixo antes do radical da palavra, criando outra palavra. Derivação sufixal, eu acrescento um sufixo após o radical, criando uma outra palavra. E derivação parassintética, eu tenho a presença simultânea do prefixo e do sufixo, formando então uma palavra nova. Então, nós vamos ver em qual dessas questões, em qual dessas alternativas, nós temos uma palavra formada por derivação parassintética. Movimento. Movimento, nós temos ali o radical movimento e temos ali, então, o sufixo movimento, em. Imperceptível. Nós temos a presença do prefixo in, imperceptível, e nós temos a presença do sufixo vel, imperceptível. Vamos ver se a gente consegue utilizar um desses dois sufixos, um desses dois afixos, sem a necessidade da presença do outro. Nós temos a palavra Nós temos a palavra imperceptível? Temos. Nós temos a palavra perceptível? Temos. Então, essa palavra imperceptível ela foi criada a partir da derivação prefixal. Eu acrescentei o prefixo in na palavra perceptível. Nós não temos a presença de prefixo e sufixo simultaneamente. Monopoliza, nós temos monopó, que é o radical, e nós temos o sufixo, então, né? Isa. E nós temos amadurecer. Amadurecer, nós temos o radical, madure. Nós temos um prefixo e um sufixo, prefixo a e sufixo ecer. Então, nós temos a palavra amadurecer. Vamos ver se nós temos a presença de alguma outra palavra sem a presença de um dos afixos, necessariamente. Eu tenho a palavra amadure? Não. Eu tenho a palavra madurecer? Não. Então, eu tenho essa palavra, ela só existe com a presença do prefixo e do sufixo simultaneamente. Amadurecer. Aqui nós temos uma palavra formada por derivação parassintética. E reinstale, nós temos a presença de um prefixo. Reinstale, no radical instala, tá? Da palavra instalar. Aí nós vamos para a próxima questão, então. A palavra engrossa apresenta o mesmo processo de formação de mais uma questão que vai falar sobre o processo de formação parassintética. Engrossa, nós temos a palavra engrossar, né? Nós temos a palavra grossa e nós temos a palavra, se nós pegarmos a palavra na derivação do sufixo engross, nós não temos. Então, nós temos ali aquela e grossa, nós não temos essa palavra. A não ser que ela esteja dentro de um outro contexto. Então, qual dessas palavras que vão apresentar para a gente a mesma formação, nós teremos, então, ali, a palavra engrossar apresenta o mesmo processo de formação de embalançar, abstrair, encaixotar, encobrir, perfurar. Vamos ver as questões. Embalançar, abstrair. Abstrair vem de... Primeiro nós temos ali o radical abstrar. Aí nós temos então a presença de um sufixo. Encaixotar.
nós temos uma palavra que tem a presença de um sufixo, de um prefixo e de um sufixo. O prefixo em, e aí nós temos o sufixo ar. Encaixote, nós não temos. Caixotar, nós não temos. Nós temos a palavra encaixotar. Então, essa palavra na derivação parassintética, quando eu tenho a presença do prefixo e do sufixo simultaneamente, nós temos na questão encaixotar. Encobrir, eu tenho o prefixo antes do radical cobre. E perfurar, eu tenho o prefixo antes do radical fure. Eu tenho a palavra furar também, então eu não tenho ali a derivação parassintética. Parassintética, letra C. Próxima questão. Assinalar a alternativa que registra a palavra que tem sufixo formador de advérbio. Então, nós vamos ver qual dessas palavras que tem um sufixo, não é um prefixo, sufixo que vem após o radical. Um sufixo formador de advérbio. Vamos lá. Desesperança. Nós temos a presença de um prefixo na palavra esperança. Pessimismo. Nós temos a palavra, o radical péssimo, e nós temos o sufixo ismo. No dicionário, nós temos a indicação de que o sufixo ismo, ele serve para definir uma filosofia, uma ideologia, um movimento social, ok? Então, nós não temos aí nós temos a presença de um sufixo, mas não é um sufixo formador de advérbio. Aí nós temos a palavra empobrecimento. Na palavra empobrecimento, nós temos a presença do sufixo e do prefixo simultaneamente. Ela não entra nesse caso. Extremamente, eu tenho a palavra extremo, tenho o radical extremo, e tenho ali, então, o sufixo mente. Quando eu vou para o meu dicionário diz que o sufixo mente, ele é um sufixo adverbial, ou seja, ele é um sufixo que, quando ele é atrelado a uma outra palavra, ele cria um advérbio. Então, a palavra extremamente, ela é um advérbio, e o sufixo mente, ele é formador de advérbio. Então, a opção correta, letra A, B, C, D. Letra D. Aí, a próxima questão, nós temos ali um texto multimodal, nós temos a presença de linguagem verbal e não verbal, temos ali o desenho de um relógio, aí temos a presença de algumas frases, a predominância ali no início da cor rosa. Vamos ver o que a questão nos pede. O texto faz um chamado à consciência das pessoas, pois, então, nós temos um relógio e ali nós temos a primeira frase. Nem todos nós temos o mesmo tempo. Ponto. Doe vida, doe sangue. Fundação Hemominas, doe sangue, compartilha a vida. Então, nós vemos que é uma campanha a favor da doação de sangue. Ou seja, doe sangue porque nem todos nós temos o mesmo tempo. Pessoas que precisam de sangue têm um tempo mais curto, pessoas que não precisam de sangue, elas têm um tempo mais duradouro, segundo a nossa campanha. Então, vamos ver o que a questão nos pede. O doador, então, voltando lá para cima, o texto faz um chamado à consciência das pessoas, pois o doador tem todo o tempo do mundo, mas o receptor dispõe de pouco tempo para a sua vida ser salva. O doador, ele não tem todo o tempo do mundo, porque o tempo ele é finito para todo mundo, mas ele tem mais tempo que o receptor, que dispõe de pouco tempo. Próxima questão. Acontece que muitas pessoas querem salvar vidas doando sangue, mas os receptores não se interessam? Não, os receptores sempre se interessam. Cabe a cada pessoa, dentro de suas convicções, decidir qual é o tempo adequado? Não necessariamente. O tempo adequado é agora. Deveria ser obrigatória a doação de sangue, já que a sua falta não temos essa informação no texto. As situações de saúde em que é indiferente o tempo para salvar a vida de uma pessoa, por isso a doação. Vamos ver essa questão. Por isso, a situação de saúde em que é indiferente o tempo para salvar a vida de uma pessoa, pois por isso a doação deve ocorrer sem pressa. Não. Nós temos, então, enquanto questão correta, a letra A, porém eu quero fazer uma ressalva na letra A, no início dela. O doador tem todo o tempo do mundo. Não, o doador não tem todo o tempo do mundo, porque nós somos finitos. E o nosso tempo, ele é diferente de pessoa para pessoa. Porém, dentro daquele contexto, sim, o doador ele tem mais tempo que o receptor. Então, não deixe para depois. Então, quando nós olhamos a frase que encabeça a campanha, nem todos nós temos o mesmo tempo, de fato. Nós, que não precisamos, temos mais tempo. Então, nós precisamos correr atrás para fazer a nossa parte. Questão correta, letra A. E agora nós vamos para a nossa próxima questão. Assinale a opção em que todas as palavras formam pelo mesmo processo. Opa, vamos olhar para as palavras e vamos ver então. Mesmo processo. Vamos dar uma olhada. Então vamos ver a primeira possibilidade ali, a primeira alternativa. Ajoelhar,
Antebraço, assinatura. Ajoelhar. Ajoelhar, nós temos o radical joelho. Nós temos, então, a presença do prefixo a. Aí nós temos o sufixo ar, ajoelhar. Ajoelhar, ajoelhar. Nós temos ali uma palavra formada por derivação parassintética, porque o prefixo e o sufixo estão simultaneamente, tá? Antebraço, braço, ante, sufixo ante, antes da palavra braço. As duas não estão na mesma formação, então nós nem continuaremos. A primeira é parassintética, ali da primeira alternativa, então a primeira palavra é derivação parassintética, a segunda palavra seria derivação prefixal. A segunda palavra, assinatura. Assinatura vem de assinar, derivação sufixal. Segunda alternativa, arraso, embarque e pesca. Atraso, embarque e pesca. Atraso vem de atrasar, então nós temos ali a presença de um sufixo, atraso. Embarque vem de embarcar, nós temos a presença do e, embarque, né? Que ali, daí nós temos uma mudança na estrutura da palavra em si, por conta da adequação para a formação de uma nova palavra. E pesca, nós temos também ali base radical pesca e a presença do sufixo a. Atraso, embarque e pesca são formados pelo mesmo processo. Nós temos ali a presença de sufixo, sufixo e sufixo. Vamos continuar. O J, o sim, o tropeço. O J. J é uma palavra primitiva, sim é uma palavra invariável, tropeço é uma palavra que já foi derivada, que vem de tropeçar. O tropeço, e ela foi transformada em um substantivo, foi substantivada ainda. E ambas também foram substantivadas, porém ambas vêm de processos de formação diferentes. Entrega, estupidez e sobreviver. Entrega, sufixal, prefixal, sufixal. Estupidez, sufixal. Sobreviver. Eu uso o radical viver e aí eu coloco o prefixo sobre, sobreviver. Antepor, ante, prefixo no radical por, exportação, radical export, sufixo ação, já não temos ali o mesmo processo. Então nós temos a alternativa B, atraso, embarque e pesca. As três palavras são formadas por derivação sufixal. Beleza, galera? Derivação sufixal, hein? Se liguem. Próxima questão. Identifique a alternativa em que a forma verbal corresponde à estrutura radical. A estrutura radical, vogal temática, mais desinência, número pessoal. Radical, vogal temática, mais desinência, número pessoal. Forma verbal. Então, nós vamos ver um verbo. Vamos ver ali as questões. Primeiro, a gente vai olhar se todas são verbos. Se eu tenho alguma palavra ali que não é verbo, eu já descarto. Admira, esquecendo, modulava, conformou e juntavam. Todas são verbos. Ok. Só que dentre todos esses verbos, eu quero um verbo que seja formado por radical, vogal temática e desinência número pessoal. Olha só, gente, quando eu olho ali a desinência número pessoal, o que a gente tem que ter em mente? A desinência número pessoal, ela vai marcar singular e plural e a pessoa do discurso, se é a primeira, a segunda ou terceira pessoa do discurso que está com o ponto do diálogo, com o ponto comunicativo. E singular e plural. Porém, quando eu tenho plural, que é o que ele está pedindo ali, desinência número pessoal, eu terei a marca. Quando eu tenho singular, eu não tenho. O que é o singular nesse caso, nessa estrutura? É a ausência da desinência número pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar as palavras que estão no singular. Porque eu tenho que ter uma marca de desinência em número pessoal. Tem que ter uma palavra com marca de plural. Admira. Ele admira. Eu, tu, ele. Admira está no singular. Então, já vou retirar. Esquecendo. Já ia me esquecendo. Também. Modulava. Eu modulava. Tu modulavas. Ele modulava. Singular. Conformou. Quem conformou? Ele conformou. Eu, tu, ele. Terceira pessoa do singular, tá? Juntavam. Quem juntavam? Eles juntavam. Opa, eu tenho uma marca de desinência número pessoal. Agora eu vou ler a estrutura do verbo para ver se ela se encaixa naquela proposta. Radical. Jun. Vogal temática. A. Primeira conjugação. E desinência número pessoal. Vam. Que vai marcar, então, número e pessoa, singular e plural. Eles juntavam, tá no plural. E a terceira pessoa do discurso. Então, a questão correta é a letra A, B, C, D, E. E agora a nossa próxima questão. Sobre formação de palavras, aponte as indicações corretas. Opa, indicações corretas. Então, eu estou diante de um caso. Olha como é muito importante o processo de leitura em toda e qualquer situação, galera. Quando eu olho para esse excerto, eu sei que eu tenho mais que uma alternativa correta, ok?
Porque ele diz, aponte as indicações, marca de plural. Acabamos de sair de uma questão que pediu a marca de uma desinência número pessoa de singular e plural, e agora nós vemos essa questão dentro de uma situação prática de uso, tá? Então eu identifiquei ali, opa, eu sei que é mais que uma. Então mais de uma aqui vai estar correta, vamos dar uma olhada. Retificação, palavra formada por prefixação e sufixação. Retificação. Retificação vem de retificar, retificar vem de retífica, por prefixação e sufixação? Não, ela é formada por sufixação. Pequenino, palavra formada por sufixação, pequeno, pequen, radical, nino, ino. Palavra formada por sufixação. Correta. Guarda-livros. Nós temos duas palavras que são juntadas a partir de um hífen. Palavra formada por justaposição? Sim, uma palavra em justaposição a outras. A outra, nós temos ali um composto de uma palavra só, guarda-livros. Então, essa palavra é formada por justaposição, tá? Quando duas palavras se justapõem uma a outra para formar uma outra palavra. Oficial, palavra formada por sufixação. Ofício, oficial, ofício, prefixação, sufixação, ao. Sufixação, correto. Barbear, palavra primitiva? Não, barbear vem de barba. Palavra primitiva é barba. Barbear já é uma palavra derivada. Barbeiro, palavra composta? Não, barbeiro é uma palavra simples. Guarda-livro seria uma palavra composta. Então, nós temos, enquanto questão pequena, enquanto questão correta, a pequenino, que é a palavra formada por sufixação. Guarda-livros, palavra formada por justaposição. E oficial, palavra formada por sufixação, galera. E agora a nossa última questão da prova. Em que alternativa a palavra em destaque resulta de derivação imprópria? Opa, derivação imprópria. Notem que essa avaliação ela foi constituída toda dentro do processo de formação de palavras. Porque a partir do processo de formação de palavras, a gente vai ter mais facilidade para conseguir identificar algumas funções sintáticas, tá? E para a gente conseguir identificar algumas análises gramaticais na sequência dos nossos estudos, ok? Então, vamos ver ali, dentro do processo de formação de palavras, no que consiste a derivação imprópria, a primeira coisa. Então, o processo de derivação imprópria, resgatando o conceito, a definição, é o processo que consiste na mudança de classe gramatical da palavra. Eu vou mudar a classe gramatical da palavra dentro de um determinado contexto, ok? Então, vamos olhar ali, nós temos algumas palavras em destaque. Na primeira alternativa, nós temos a palavra votação. Na segunda, bobagens, bobagens. Na terceira, reforma. Na quarta, né, isto. E na última, desorientado. Vamos dar uma olhada, então, nos contextos e ver quais dessas palavras são formadas por derivação imprópria. Às 7 horas da manhã começou o trabalho principal, a votação. A palavra votação, ela é derivada do verbo votar. Ali ela está substantivada, só que dentro desse contexto ela não é fruto de derivação imprópria. Ela não tá sendo utilizada fora da sua função de classe gramatical. Ela continua sendo substantivo ali. Ela continua tendo uma função substantiva. Próxima. Pereirinha estava mesmo com a razão. Sigilo, voto secreto. Bobagens, bobagens. Nós temos um vocativo. E em outra situação, vocativo. Sem radical reforma da lei eleitoral, as eleições continuaram sendo uma farsa. Sem radical reforma. Reforma radical. Então, notem que nós temos um verbo e nós temos ali... O verbo, ele está relacionado com... Ele tem um complemento, né? Que é o radical. E é um verbo que está sendo utilizado dentro da sua própria função. Próxima questão. Não chegaram a trocar um isto de prosa e se entenderam. Opa, peraí. Isto é um pronome demonstrativo. Então, enquanto classe gramatical, isto é um pronome demonstrativo. Ele está com a mesma estrutura, ele está sendo utilizado em um outro contexto. Vamos ver, dentro desse contexto, qual que é a função dele. Nem chegaram a trocar um isto de prosa e se entenderam, trocando isto por uma outra palavra. Qual a palavra que nós poderíamos ter? Por exemplo, não chegaram a trocar nenhum dedo de prosa, não chegaram a trocar pouca prosa. Então, notem que o pronome, nesse caso, ele está sendo utilizado como um vocativo novamente. Então, quando nós temos uma palavra
e essa palavra ela é utilizada fora da sua classe gramatical, nós temos então a presença da derivação imprópria, ok? Vamos ver a próxima. Doutor Osmírio andaria desorientado, se não bufando de raiva. Desorientado é uma palavra que está sendo utilizada dentro da sua própria função gramatical. Então, a palavra que está sendo utilizada fora da sua função gramatical é a palavra isto, que é um pronome demonstrativo. Então, a alternativa correta, letra A, B, C, D. Pessoas bonitas do meu Brasil Voronil. Essa foi, então, a nossa correção da nossa avaliação bimestral, beleza? Lembrando que a correção, aproveitem esse momento para poder reorganizar e para poder retomar algumas dúvidas, porque durante a semana nós teremos as aulas via Zoom, e as nossas aulas via Zoom, elas estarão todas voltadas para esse processo de retomada, de correção de prova, porque nós estamos indo aí para as fases finais da nossa avaliação bimestral, ok? Então, aproveitem esse momento também para organizem as dúvidas. Na nossa próxima aula via Zoom, tragam as nossas dúvidas e nós vamos tirar um tempo ali para poder trocar ideia e para poder sanar essas dúvidas também. E reforçar algumas questões que a gente tem que reforçar o tempo todo, que é sempre importante, ok? É importante lembrar que o óbvio, ele sempre tem que ser dito. É importante reler algumas questões, retomar alguns conceitos o tempo todo. É importante pra gente. Então vai lá, retome algumas dúvidas, vê o que ficou pendente e traga para nossa próxima aula, então, online. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu me despeço por aqui e até a nossa próxima videoaula. Até mais, galera!